Fala aí, Mamorém, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Uma ótima terça-feira a todos vocês. Se você puder se inscrever no canal, ajuda demais, e deixa seu like se você curtir. E bora lá, galera. Palmeiras começando a ter que tomar decisões, fechar as portas, porque os clubes estão procurando nossos jogadores. Um detalhe que o Palmeiras vai ter que ter uma atenção especial nessa janela de transferências, tanto para saídas quanto para chegadas. Quando que o Palmeiras volta a campo? Murilo vai voltar a jogar quando? E esse papo do Hendrick, que muita gente veio me perguntar, eu acho que umas 30 pessoas de ontem para hoje. Júlio Hendrick pode vir parar no Palmeiras, tal. Galera, pera aí, vamos começar com esse assunto já, porque pra gente já deixar as coisas bem claras. E galera, só um recado rápido, você que tá procurando artigos oficiais da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá no primeiro comentário na descrição. Acesse aqui o site, lá você vai achar o manto alviverde e outros produtos. E fiquem ligados, em breve, loja do Verdão Sempre vai ter também para você poder aderir os produtos do canal, boné, camisetas, entre outras coisas. Fechou? E use o cupom Verdão Sempre 10 para você ter descontos nos produtos oficiais da Sociedade Esportiva Palmeiras, beleza? Recomendo muito aí para vocês, qualidade de primeira. Bom, começando aqui já com o Hendrick, galera. Pessoal, não tem nenhuma conversa pro Hendrick ser emprestado para o Palmeiras, tá? O Hendrick, acontece que ele na rede social dele fez uma postagem dele de uns lances quando ele jogava aqui no Palmeiras. O pessoal já ficou todo mundo na ansiedade. Opa, o Hendrick pode voltar pro Palmeiras. O Hendrick, que sim, deve ser emprestado nessa temporada pelo Real Madrid. Isso está sendo já especulado e já tem alguns clubes de olho. Olympique de Marseille, PSV da Holanda. Acho que seria muito melhor jogar pro Palmeiras do que jogar nessas equipes. Mas o Real Madrid vai preferir emprestar para um time europeu. Ele fique dentro da Europa ali, se desenvolvendo, melhorando e depois no outro ano voltando para o Real. Então, nada de Hendrick no Palmeiras, tá, gente? Outra coisa, o Zenit da Rússia entrou em contato para pedir informações sobre o Giai, nosso lateral direito. A gente tá com medo de perder o esquerdo e já tem gente procurando o lateral direito. Giai, muito jovem, que tem sonho de chegar à seleção argentina, ele que fez todas as bases da Argentina. O Palmeiras nem quis conversar com o Zenit, falou, olha, não tem conversa, ainda mais o Zenit que acabou negociando ali o Claudinho, e o Claudinho acabou indo depois lá para o Al Sadd, né, o time que tá o Giovani, time que o Abel Ferreira tinha assinado aquele vínculo, tudo. Então o Palmeiras não quer negociar, mas isso já mostra que os times europeus estão de olho sim nos nossos atletas. Sobre o Piquerez é aguardada a proposta da Juventus. Sobre o Richard Rios, algo importante, o Palmeiras promete fazer jogo duro para liberar o Richard Rios. O Palmeiras que ganhou uma premiação de 225 milhões de reais da Copa do Mundo de Clubes, mas tem aquele imposto, né, de 30% lá dos Estados Unidos. Mas o Palmeiras, como premiação, o Palmeiras avalia que foi muito boa a participação do time. Poderia ser melhor, sem dúvida. E não vai aceitar menos de 30 milhões de euros pelo Richard Rios. De verdade, por tudo que está acontecendo, pelas procuras, eu acredito que algum time vai pagar, sim, 30 milhões de euros pelo nosso volante. Lembrando que o Palmeiras tem 80% do Richard Rios, né? O Palmeiras comprou 70% na época do Guarani e depois comprou mais 10%. O Flamengo tem um percentual, o Guarani também tem. Então o Palmeiras não vai deixar barato. Aí eu começo a pensar o seguinte, o Palmeiras perdendo jogadores ou não, o Palmeiras tem que se reforçar. O Palmeiras precisa de mais um ponta, porque o Estevão saiu, o Paulinho só vai jogar no ano que vem. Então nosso saldo da Copa do Mundo de Clubes pro elenco são menos 2 jogadores. Aí você acrescenta, porque o Estevão ficou no Chelsea e o Paulinho só no que vem. Aí você conta o Vanderlan, não tem condição, né? Um jogador a menos. Aí tem aquele negócio, se sair o Piquerez, mais um, o Giai, aí o Marcos Rocha e o Mike pode ser que saiam, principalmente o Mike que teve algumas procuras. Acho que o Marcos Rocha vai ficar até o final do ano ainda. Você vai precisar de mais jogador, ou então subir o Gilberto, também acho que seria algo positivo. Então o Palmeiras vai ter que se mexer no mercado ali, mesmo sem vender nenhum desses atletas. Se por um acaso vender, aí a responsabilidade vai aumentar mais ainda, vai ter que ir ao mercado. Porque tem aquele detalhe, muita gente fala assim, segura o jogador e não libera. Outra coisa, um goleiro, né? Acho que o Palmeiras precisa de um goleiro. Contratar um goleiro para disputar a posição com o Everton. Lateral esquerdo, mais um ponta, goleiro. Se sair o Rios, outro volante, já são 4 jogadores. Então o Palmeiras vai precisar se mexer sim. E não adianta ficar com esse negócio, vou segurar todo mundo, ninguém sai, tudo. Isso não dá certo. Tem que colocar os interesses do clube em primeiro lugar, com certeza, pedir valor. O Richard Rios é 30 milhões de euros. São 30 milhões de euros. Não tem um monte de gente querendo?
Acabamos de dar o exemplo do Johnny aqui, do Internacional, foi vendido por 7 milhões de euros, ele jogou lá no Betis uma temporada, foi vendido por 30 agora. Por que isso? Então o Palmeiras tem que saber valorizar, mas segurar jogador que não quer ficar também não dá certo. Sobre o Murilo, que teve uma lesão lá no jogo contra o Inter Miami, o Palmeiras que só volta a campo agora, gente, dia 16 contra o Mirassol. O jogo contra o Santos no final de semana foi adiado. O Palmeiras pediu pela participação na Copa do Mundo de Clubes. O time teve folga, o elenco teve uma folga, só vai voltar aos trabalhos na sexta-feira agora. Então o clube está em período aí de descanso. O que vocês acham disso? Muita gente não vai gostar, mas são pessoas como nós, então tem que ter um período aí de descanso. A gente só espera que o time volte melhor. E esse jogo contra o Mirassol promete ser um jogo duro, viu? Mirassol treinando. É um time que tá uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. E o Murilo é dúvida para essa partida, mas o Murilo não deve ficar mais tanto tempo afastado. Ele já está em processo de recuperação, deve voltar. Acho que depois do jogo do Mirassol já deve estar à disposição. A gente sabe que a zaga com Gomes e Murilo é uma coisa. Com o Mikael ali já complica, apesar do Bruno Fux ter ido bem nos jogos que ele atuou. Tirando o jogo do Inter Miami, que foi todo mundo mal aquele jogo. E hoje tem Fluminense e Chelsea, né, galera? Acho que é aquele jogo que a gente vai assistir e vai... a gente vai cutucar a cicatriz ali, né? Tipo, caramba, Palmeiras tá jogando hoje, tudo. Eu acho que não dá pra fechar os olhos para algumas coisas que já estão acontecendo. E isso não é de agora. Não foi da Copa do Mundo de Clube jogar mal a maioria dos jogos. Para mim, o Palmeiras teve uma atuação abaixo na maioria. Só o Botafogo contra o Botafogo que não. Já vem jogando mal desde a época do Paulista ali. Então algumas coisas precisam dentro do Palmeiras mudar. Algumas coisas precisam ali tomar... Acho que não dá para ignorar que o nosso time está devendo futebol. E aí cada um coloque as suas responsabilidades ali e saibam que precisam melhorar. Tanto os jogadores, tanto como diretoria, que tem que agir agora. Então a diretoria tem que contratar jogadores. Ponta, 2 atacantes, o Ramon Sousa está chegando. E os outros setores que nós precisamos. E se perder jogador de nível, vai ter que trazer outro. Então essa é a responsabilidade da diretoria. Jogadores atuarem e o treinador fazer esse time jogar. Porque eu faço uma pergunta para você que está do outro lado. O Palmeiras tem menos elenco que o Fluminense? Quais jogadores do Fluminense seriam titulares no Palmeiras hoje? Claro que a engrenagem do Fluminense está funcionando melhor. O coletivo do Fluminense está funcionando melhor que o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem mais condições. Então por que o Palmeiras está jogando abaixo? É proibido falar sobre isso? É proibido tocar nesse assunto? Então é uma coisa que tem que ser cobrada sim. Não... Quem acha que no Palmeiras tá tudo bem, estamos jogando bem, foi natural o que aconteceu. Não. Tem coisas erradas ali, principalmente o nosso nível de atuação. É só a gente analisar como que nós estamos atuando em grandes confrontos. Bom, deixe seu comentário aí. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Aqui é Verdão sempre. Até a próxima. É nóis.